Tá aí, nossa resenha esportiva de hoje com João Pedro Melo, um debate que a gente já vinha fazendo aqui, fazendo essas contas, né? Claro que existe a possibilidade, mas, de repente, o ideal é fazer 10, né? Boa tarde. Boa tarde, Serginho, para você, para todo mundo ligado no Correio Esporte. Tá todo mundo fazendo conta. É isso. Era assim para chegar no G8, para se classificar e chegar nessa segunda fase. Agora, a situação é a mesma porque a Série C tem essa característica de ser muito embolada, né? De ser muito parelha. E a gente viu aí como a nota de corte é 9 pontos, mas tem muito time que chega ali com 10, o Botafogo com 8 pontos da última vez que chegou. Teve 2 derrotas pro Ituano, né? Aí você vê como pesa. Se um empatezinho ali, o Botafogo teria ficado com 9, teria chegado, e o Ituano não teria disparado tanto, foram 13 pontos, né? Sim. Então, o Botafogo tem... O interessante, Serginho, desse momento, e principalmente por conta dessas contas aí que a gente está fazendo, por causa delas, é esse espelhamento de confrontos, né? Que vem da terceira para a quarta rodada. Botafogo e Paysandu se enfrentam 2 vezes, Volta Redonda, que é o líder, enfrenta 2 vezes o Amazonas, perdão, que é o lanterna. Mas uma outra coisa que a gente estava conversando aqui na redação esses dias, eu particularmente acho muito difícil que o Amazonas chegue à última rodada, quando enfrenta o Botafogo, zerado ainda. E que bom que ele só enfrenta o Botafogo na última rodada, porque para que ele conquiste pontos até lá, ele joga 2 vezes contra o Volta Redonda, 1 vez contra o Paysandu. E tá com técnico novo agora, né? E a chave é essa, porque quando vem um técnico novo, o que é que a turma quer fazer? Mostrar serviço, ganhar uma vaga de titular ali. Então, o Amazonas, que tem um alto investimento, começou muito mal. Foram 2 derrotas, a primeira para o Botafogo aqui, a gente lembra, e a segunda com muita confusão, né? Uma derrota para o Paysandu. Agora quer pontuar e vai enfrentar o líder. Então, de fato, ou o Volta Redonda dispara e aí a briga fica entre Botafogo e Paysandu, ou o Amazonas tira alguns pontos do Volta Redonda, quem sabe também incomoda o Paysandu na penúltima rodada. Então, além do Botafogo fazer a parte dele, ele vai continuar fazendo as contas e olhando para os outros jogos, né, Serginho? Porque é fundamental. E o principal é fazer a parte dele. Sem dúvida, mas vai ter esse jogo difícil, né? Contra o Paysandu. Até ontem havia sido vendidos 30 mil ingressos, já deve estar perto dos 40, acredito, né? Quer dizer, vai enfrentar essa torcida fanática aí do time paraense, um jogo que não vai ser fácil para o Botafogo. Mas é impressão minha ou não, João? A pressão acaba indo muito mais para os jogadores do Paysandu do que para o Botafogo. Eu acho que a pressão vai ser muito grande do Paysandu, Serginho. A gente imagina o seguinte cenário. O jogo indo para o intervalo, o estádio lotado e o Paysandu não consegue marcar. A torcida já vai começar a chiar. E aí o Botafogo vai poder usar isso a seu favor. Claro, o contexto é totalmente adverso para o Botafogo. Ele vem de derrota, pega um Paysandu que vem embalado, venceu fora de casa, vai ter esse apoio que vale muito, e você citou agora de mais de 30 mil até ontem ingressos vendidos, então vai ter muito apoio da torcida. A gente sabe que as torcidas de Paysandu e Remo são fortes torcidas, têm peso, influenciam, até às vezes em uma tendência da arbitragem. A gente já viu vários casos de marcações duvidosas. Então, tem aquele clima a mais, né, de estar disputando um jogo contra o Paysandu lá, e tem esse momento que os times chegam. Tanto o Botafogo no momento ruim, quanto o Paysandu no momento bom. Então é muito difícil. Mas se o Botafogo consegue arrastar ali pro intervalo um 0-0, aí eu acho que a pressão começa a mudar de lado. Bom, a gente ouviu aqui o João Pedro Melo, agora vamos ouvir um jogador do Botafogo, né, o zagueiro Pedro Carrereta. Ele falou sobre essa expectativa do próximo confronto, fez uma avaliação desse último confronto entre as equipes na primeira fase. A vitória contra o Amazonas passou, a derrota também do Volta Redonda a gente tem que absorver da melhor maneira. Como você bem disse, temos que ver o que erramos para que não cometa os mesmos erros e ir para Belém querendo a nossa vitória. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe que vamos ter a torcida contra, mas isso nada influencia dentro do que a gente quer dentro da competição. E dentro daquela partida a gente fez uma grande atuação. O placar muitas vezes foi difícil, que a gente conseguiu a virada até no último lance do jogo, mas dentro das ações a gente conseguiu controlar bem o jogo. Então pode ser que seja uma boa estratégia ver os jogos novamente, ver o que fomos bem, ver o que nós cometemos de erro, para que minimizemos os erros e saímos de lá com um bom resultado. Tá aí, João. O que você achou aí da fala do Pedro? É isso, Serginho. Eu acho que o pensamento Pelo do menos eu Botafogo... gostei do otimismo. O pensamento tem que ser esse. Tem que esquecer a vitória contra o Amazonas, já está muito longe. Foi um bom momento, mas já está longe.
E também tem que esquecer a derrota contra o Volta Redonda, onde de fato o Botafogo jogou bem, não jogou para perder. Tava um jogo se encaminhando para aquele empate ali que seria muito valioso para o Botafogo. Acontece que em falhas individuais a gente viu primeiro o Luizinho e depois o Mota, que tem um crédito bem maior, né? Acho que o Luizinho nem crédito tinha ainda, mas o Mota já tinha muito crédito. Não, ele zerou, né? Que ele fez o gol. Depois ele conseguiu, acho que ainda ficou mais para negativo, porque determinou ali o resultado dando aquela bola. Mas é isso, foram erros pontuais que custaram a derrota, custaram ali o pontinho que o Botafogo estava trazendo na bagagem, mas vida que segue, aprender com erro. É difícil estar errando nesse momento, mas tem 4 jogos ainda pela frente, tem que pensar nisso. E tem que se dedicar muito nesse jogo contra o Paysandu, Serginho, porque o resultado também vai ser um termômetro do que a gente vai encontrar aqui em João Pessoa na 4ª rodada, onde eles voltam a se enfrentar, dessa vez no Almeidão, no sábado, porque se perde para o Paysandu, acho que a torcida dá uma morgada, fica mais difícil de ter aquele incentivo. Se consegue um resultado positivo, até um empate, eu acho que o clima continua o mesmo. Vai ter gente apoiando, vai ter gente ali torcendo, incentivando, que é o que o Botafogo precisa. Mas precisa, nesse jogo fora de casa contra o Paysandu, conquistar o torcedor, né? Para fazer com que ele esteja no jogo do Almeidão. Beleza, João, obrigado pela tua participação. Valeu. Valeu demais.